Mais um Conversas com História, da sua inquieta. Tem um patrocínio da Mustang, a pizzaria e restaurante em Fermentões Guimarães. Hoje temos connosco, eu diria que, uma figura incontornável no Vitória de Guimarães e em Guimarães, professor Manuel Machado. Primeiro, obrigado pela disponibilidade que teve para se deslocar aqui à inquieta, para falar um bocadinho daquilo que foi a sua história de vida. Eu não sei para onde começar, se pelo handball, se pelo adjunto do Gótals, se pelos títulos do Moreirense, pelo trabalho no FAF, se aquela ida à Vila Real com muitos miúdos do Vitória, se pelo trajeto notável com competições europeias no Vitória e no Nacional da Madeira, se por acaso uma ida à Braga, a ver como é que estavam os as lá da Morreira, mas vamos começar pelo princípio, professor. Quando recebe o convite do Vitória para ser adjunto do Gótals, uma figura incontornável do futebol nacional, como é que reagiu? Olá, para já muito obrigado pelo vosso convite, é sempre um prazer partilhar alguns episódios da minha vida ligados a esse desporto fantástico que é o futebol, não é? E por isso muito obrigado pelo convite. É um prazer cá estar. Dizia-lhe que eu já contei essa história do Gótals em outras circunstâncias, mas foi um acaso, não é? Eu na altura estava ligado ao futebol de formação e um dia aqui no estádio, ainda os balneários eram da zona norte, digamos assim, não é? Entrei no departamento de futebol e o homem Raimundo Gótals, estava com o secretário, que julgo que era o Henrique Torrinha, mais alguém, numa tentativa de comunicação, e eu tinha algum conhecimento de francês do liceu, não é? Tive francês até o antigo quinto ano do ensino secundário, e acabei por dar uma ajuda, traduzindo e contribuindo para que o problema se resolvesse ali. Desbloquear. E na sequência o Raimundo Gótals disse: tu falas um pouco francês, vais ficar comigo. Ele tinha só um homem a trabalhar com ele, naquele tempo trabalhava-se com equipes técnicas muito curtinhas, né? Que era o de Junga, também um parceiraço, e por isso entrei por acaso, como preparador físico, não é? Nessa equipe técnica, e foi em boa hora que aconteceu, porque se eu devo muito a muita gente, como é evidente. Como sabem, eu durante aquele período que estive quase cerca de 20 anos ligado ao futebol de formação, como treinador dos júniores e coordenador, coisa que fiz durante 15 anos, nessa função, fui adjunto de muita gente, do Pedro Rocha, do António Oliveira, do Vítor Oliveira, do Paulo Autor, do Marinho Pérez, enfim, trabalhei com toda essa gente. Tanta gente tão boa, e todos eles me ensinaram coisas, não é? A minha aprendizagem foi feita na prática, porque eu não trazia, de facto, um passado como praticante. Agora, o Gótals foi o primeiro e teve a particularidade e tive a possibilidade, na medida em que ia buscá-lo ao hotel às 8 da manhã para o treino, almoçava com ele, entregava ao fim do dia, e por isso todo aquele período que nós estávamos dentro do campo, ele teve o cuidado de me transmitir, e a minha grande aprendizagem em termos de futebol profissional, porque devo a dois outros homens que foram também muito importantes no princípio do meu percurso. Eu entrei em 81 e isto acontece em 85. Foi o José Pereira, que foi presidente da Associação Nacional de Treinadores, e o Emílio Magalhães. Quando eu entrei para o futebol juvenil como preparador físico, eles eram os treinadores, um dos escalões mais baixos, o outro dos escalões mais altos, iniciados e infantis iniciados, juvenis e júniores, e trabalhando com os dois, digamos que os rudimentos e a linguagem do próprio futebol foi aprendida, da minha parte, com esses dois homens, a quem estou grato eternamente, não é? Com o Raimundo Gótals já foi um upgrade, deu-se um saltinho, porque já era outra dimensão, era futebol profissional, e de facto era um treinador que hoje estaria ao nível daquilo que há de melhor no futebol atual, não é? Estou a falar de Mourinhos, enfim, de treinadores de nível internacional. O Gótals ganhou 17 anos de seleção belga, não é? Campeão pelo Marselha, ganhou a Champions, pelo Standard Liège ganhou a Taça das Taças, naquela altura era a Taça das Taças. Enfim, era um homem com um currículo e um conhecimento e um pensar futebol constante. E por isso ajudou-me muito, e no complemento daquilo que eu já trazia, e que devo, já referi ao José Pereira e ao Emílio Magalhães, tive essa oportunidade. E depois, com todos os outros, aprendi sempre alguma coisinha, umas coisinhas que devia fazer e outras que julgo
e fui de alguma Foi maneira filtrando. fazendo uma clivagem ali que não devia fazer, não é? E por isso, o João Alves, também trabalhei com ele, enfim, uma série de técnicos de renome naquela época, que muito me ensinaram. Por isso, entrei no futebol, voltando ao princípio da questão, com o Raimundo Goutels no futebol profissional pela primeira vez, nestas circunstâncias. Oh, professor, mas tem feitos notáveis. Vamos começar por aquele que provavelmente é o que está mais distante. Campeão nacional de júniores pela Vitória. Foi uma época interessante também, mas foi também uma época de mudança de paradigma. Trabalhámos durante a época de 80 muito com o enfoque, digamos, em ganhar alguma coisa, e conseguimos fazê-lo. O Emílio Magalhães ganhou também um título de iniciados, logo após ao facto daquele título de júniores. E para Zé, muito mais tarde. Depois ganhou-se mais à frente um dos juvenis também, mas o seu é o primeiro. Foi em 91, julgo eu. Foi uma aprendizagem também daquilo que não deveríamos continuar a fazer. É evidente que a parte logística melhorou muito, a construção do complexo foi avançando, não é? Daquele pelado que havia da unidade, construiu-se o primeiro campo e depois um segundo. Que era o que havia. E as condições para trabalhar nos melhoraram. Mas também, quando ganhámos esse título, e daí só sobrou um jogador para o futebol profissional, e não foi no imediato, foi o Sérgio Lomba, não é? Um rapaz de Viana do Castelo que tínhamos trazido para aqui, que jogou depois no Gil Vicente, no Moreirense, enfim. Não conseguimos promover mais ninguém. O Gianni, que era a figura de cartaz. O Gianni também acabou por não, enfim, não houve sequência, esses jogadores não conseguiram. O Miguel. Não conseguiram. O Aníbal, enfim, uma série deles. O Evangelista também, que hoje é treinador, também era o ponta de lança da altura, mas fizeram carreiras medianas. O Sérgio Lomba foi aquele que conseguiu fazer uma carreira melhor. Mas esse facto de não conseguirmos, ganhando um título nacional, fazê-lo acompanhar da promoção dos jogadores para o futebol profissional, que no fundo é aquilo que se procura quando se trabalha na formação, é formar os jogadores, mais do que ganhar títulos, levou-nos a refletir, não é? E deixámos de centrar muito o nosso trabalho no coletivo, no sentido de ganhar-se alguma coisa, e mais nas individualidades. E a época de 90 a 2000, não é? Até 98, 99, foi quando eu saí em 99. De facto, foi uma época muito rica ao nível da formação. Nuno Espírito Santo, Ricardo Fernandes, Tito, Quimberto, Fernando Meira, Pedro Mendes, Macucula, Duda, Custódio, Vieirinha, Agostinho, e não acabava por aqui. Eu não estou todo de memória, estava aqui. Talvez 5 dedos na mão, por isso. Mas formámos, de facto, ali duas mãos cheias, sei lá, 15, duas mãos cheias, com os pés também, não é? De jogadores de muita qualidade, muitos deles com carreiras internacionais, com seleção a Alex, Flávio Meireles, enfim, jogadores que, de facto, fizeram carreiras brilhantes, quer no plano nacional, e alguns deles no plano internacional também, e por isso essa mudança de paradigma de nos deixarmos centrar em ganhar coletivamente e promover fundamentalmente as individualidades que apresentavam à partida qualidades, enfim, diferenciadas, tentando trabalhar sobre esses de uma forma mais qualificada, de facto permitiu que o Vitória, nessa fase, e julgo que não há paralelo até ao momento, e já passaram mais de 25 anos, de se terem formado tantos e tão bons jogadores na nossa escola. O que mais recorda desse jogo, às 11 da manhã, um domingo em Miradeiro, contra um Sporting de Figo, de Peixe, de Porfírio, eu estava lá presente, por isso estou mais à vontade de falar desses nomes todos, e a equipa de Vitória, não com nomes tão sonantes, mas acaba por ganhar as grandes penalidades, com muitos penaltis falhados e marcados. O que mais recorda desse dia? Foi emocionante até pela envolvente, não é? Miradeiro não fica propriamente em sentir-se, não é? Não é já ali. Aquilo, já tínhamos lá jogado com o Barreirense e depois com o Benfica, jogámos antes com o Boa Vista em sentir-se. Essa última fase, por causa do Mundial de 90, foi feita a eliminar, em vez de ser feita, enfim, por ponto de corrida, não é? Casa fora, e por isso eliminámos o Boa Vista em sentir-se, fomos eliminar o Barreirense a Miradeiro, o Benfica depois também lá, e o Sporting foi a final, e por isso
muita gente se deslocou, havia um grande envolvimento ali e de facto foi um momento ímpar, porque o Vitória não tinha ganho coisa nenhuma até esse momento e foi um título único, não é? Sendo ainda dos escalões de formação, de alguma maneira foi marcante e por isso foi um momento emocionante, se me pergunta, foi um momento que julgo que a massa adepta vitoriana viveu com muito entusiasmo e com muita alegria. E começa a ganhar créditos na Vitória. Começa a ser uma pessoa a quem os diretores depositavam grande confiança naquilo que poderia ser o trajeto dos jogadores. E pega numa equipa, vai para Vila Real. Que projeto foi esse, professor? Não falhou nada, falhou sobretudo a estrutura local, não é? De facto, o Vila Real tinha um presidente que já não está cá também, mas que era uma figura muito simpática. Já tinha sido presidente do Boa Vista também, da Beira da Mota, que era um homem completamente desorganizado, não é? Não havia material para trabalhar, desde as coisas mais básicas, equipamentos, isto, aquilo, que era preciso muitas vezes atar um agrado ao meu carro para passar o campo de maneira a que se pudesse treinar, que ainda era um relvado e um pelado, não é? E por isso acabou por, no cansaço, as coisas não correrem bem. Leva o Nuno para Vila Real? O Nuno Espírito Santo vai junto, vai. Vai o Nuno, vai o Armando, vai, enfim, uma série de jogadores, o Gianni, uma série de jogadores que tinham, de facto, potencial, não é? Já estavam lá alguns, o Tosé, o Chiquinho, que já estavam no ano anterior. Chiquinho, lateral direito, muito ofensivo, acabou por... Acabaram por ficar. Agora, sobretudo, a estrutura não estava preparada para o projeto. Fundamentalmente, não tem a ver connosco. Por exemplo, uma coisa que se decalcou alguns anos após, não é? Isto foi, julgo que em 91, 92, em 96, 97, fomos para a FAF. Não é que o FAF também, na altura, estivesse bem estruturado, não estava, mas muito do material desportivo que foi usado também foi cedido pelo Vitória, porque também não havia. Também já não está cá o presidente da altura, Álvaro Moreira, conhecido por Chester, que também era um homem muito particular e também ao nível da organização deixava muito a dever, mas o FAF já tinha... É a imagem típica dos presidentes. Naquela altura o FAF beneficiou de facto de um problema judicial que o Álvaro Moreira teve e uma comissão administrativa que depois se compôs, liderada pelo António Silva, não sei se conhece, trabalhou muito bem e permitiu-nos, de facto, subir de divisão logo da 3ª para a 2ª e não subimos no ano seguinte, por muito pouco, ficámos em 2º, atrás de Fremundo, mas podíamos ter ali feito também logo duas subidas consecutivas. Estivemos muito perto disso e foi já um projeto diferente para melhor. E, fundamentalmente, quem veio a beneficiar desse projeto acabou por ser, está ali a camisola, estou a olhar para ela, uma delas, não é? O Moreirense, não é? Porque levei para a FAF cerca de 12, 13 jogadores daqui da nossa formação, que de alguma maneira tarimbaram ali, amadureceram ali. E o Vitória recuperou o Rego, recuperou o Lima, mais alguém. Houve um ou outro jogador também que saiu direto para o Salgueiros, o jogo que foi o Ricardo Fernandes, que também fez uma boa carreira na Primeira Liga, eu já o tinha mencionado atrás. O Armando também saiu para o Salgueiros, jogou eu, o Armando Silva, ponta de lança. Mas os outros ficaram. O Vitória deixou cair os contratos, os jogadores estavam livres ao fim desse período em que estiveram em FAF. E a convite do Vítor Magalhães, então presidente presidente do Moreirense, fizemos transitar essa estrutura, que conjuntamente com alguns jogadores que estavam em Moreira de Cónegos e que o presidente aconselhou e pediu, e enfim, ele tinha sido a última palavra, e ainda bem que o fez, que eram residentes, não é? O tipo do Miguel, o Altino, o Serafim, uma série de jogadores que já tinham muitos anos de Moreirense e que de alguma maneira estruturavam o balneário e também a equipe, que eram bons jogadores. Conjuntamente com isso, recuperando alguns jogadores que tinham sido meus júniores também, mas já estavam com um ano ou dois à frente, não é? Caso do Primo, por exemplo, que estava a jogar no Sandinenses, o Ricardo Fernandes, que vinha a recuperar, o Evangelista, que vinha a recuperar, o Artur Jorge, que não sei se recordam, um ponta de lança também muito interessante. Das Taipas, sim. Recuperei alguns que já estavam com algum andamento, não é? Já tinham algum conhecimento do futebol da 2ª B, da 2ª Liga, não é? Que era onde estávamos a jogar. O Moreirense tinha descido para a 2ª B. Permitiu-nos, de facto, fazer uma equipe muito consistente, que ganhou 2 títulos consecutivos. Eu ia pegar por aí, professor, olhando para este Moreirense hoje em dia, parece-me que
Manuel Machado para o Moreirense é uma das figuras mais importantes, consegue tirá-los da segunda B, é campeão da segunda B e depois é campeão da segunda Liga, ao ponto de os colocar na primeira divisão. Muito bem. O que é que isso representa para si? É muito importante e eu julgo que para mim tem a importância que tem, não é? Na carreira de um técnico, de facto, os títulos que vai alcançando, os bons resultados, dá jeito, não é? É que cimentam essa carreira, não é? Mas foi mais importante para o próprio clube, não é? Porque o clube tinha uma existência, julgo que é de 1936, se não estou em erro, e tinha andado ali nas divisões regionais, na segunda e na honra, e descia e subia, não é? E é difícil quebrar essa inércia, não é? E se alguma coisa foi feita de positivo, foi quebrar exatamente essa inércia e trazer o clube pela primeira vez no seu histórico à Primeira Liga. Isso permitiu muitas coisas, não é? É evidente que isto é um trabalho coletivo, teve a colaboração, de facto, fundamental dos jogadores, do quadro técnico, mas também da estrutura diretiva do clube, que foi sempre muito estável, não é? O presidente é uma pessoa muito rigorosa e, por isso, permitiu, de facto, estabilidade em termos salariais, enfim, não era muito, mas era certo. Certinho. Era certo, e quando subimos à primeira divisão, mais do que esta estabilidade, permitiu, de facto, o upgrade que o clube deu, fundamentalmente ao nível daquilo que era a sua infraestrutura, que era um campo pelado metido lá no fundo, uma rampa e meia dúzia de degraus de um lado e uma parede do outro, não é? Muito bem, a direção do clube e o seu presidente entenderam na altura não canalizar todos os meios que resultaram da subida à Primeira Liga para remodelar a estrutura, o estádio, não é? Fundamentalmente, criar o sintético em baixo e tal, e por isso melhoraram as condições, quer para o público, quer para a equipa. E por isso, se representam alguma coisa para mim, representam com certeza, julgo que representam muito mais para o clube. Professor, nesses tempos todos, e já lá vamos depois, para o convite do Vitória, e ao Vitória já lá vamos, nesses tempos todos, sempre como adjunto, uma figura vimaranense, o José Augusto. José Augusto. O que é que isso representava para si? Olha, o José Augusto tinha acabado a carreira em Faf quando eu lá cheguei. E por isso o Álvaro Moreira Mendes, na altura, veio ter comigo e disse, olha, tenho aqui um ex-jogador e tal, que gostava que integrasse a equipe técnica. Pronto, e levei um treinador de guarda-redes e foi com estes três elementos. Naquela altura era normal trabalhar-se com pouca gente, não é? Hoje vejo equipe técnicas com 8, com 10, com 12, enfim, nem sei o que é que fazem, mas enfim. E foi possível fazer um trabalho e por isso ainda hoje acompanhou-me depois durante 20 e tal anos, não é? Não é normal, por isso a minha pergunta. E ainda hoje é meu amigo, é uma pessoa com quem eu mantenho as melhores relações e com quem eu vou falando frequentemente, não é? Está cá em Guimarães ainda e por isso é um amigo. Para além de ser um companheiro de trabalho, é um amigo. Depois dessas curvas todas, dessas retas todas, desses caminhos todos, é convidado pelo Vitória. Sim. E vem para o Vitória. Quando eu saí de Moreira, filo acompanhando a candidatura do Vítor Magalhães à presidência do Vitória. Estamos a falar, julgo que em 2004, 2005, nessa época de desportivo. É importante frisar, para o professor não se esquecer, não vai esquecer de certeza, que consegue uma competição europeia. E sim, viemos e de facto é sempre muito difícil as transições dos longos mandatos. Como sabe, António Pimenta Machado tinha acabado um longo percurso de 23 ou 24 anos e quando assim não é fácil, não é? O clube não estava propriamente em boas condições, desde as coisas mais básicas, não é? Nada funcionava lá dentro, não é? O jacuzzi não funcionava, a sauna também, os chuveiros não, coisa e tal, a zona verde estava a monte, não é? Se caísse uma bola fora do campo era difícil, só de Sachola se conseguia recuperá-la, não é? Era um matagal à volta do campo, deixaram aquilo, e por isso o Vítor Magalhães e a direção que eu acompanhei, o engenheiro Arantes, enfim, e aqueles que se aguentaram com ele, porque outros viraram costas rapidamente, caso do Emílio Macedo da Silva, que depois veio a ser presidente também, e com quem pude trabalhar à frente. Também saiu rapidamente. O atual presidente do Vitória, António Miguel Cardoso, também fazia parte dessa. Também durou pouco tempo com ele. E por isso, num contexto muito difícil, em que ficaram alguns jogadores de qualidade, ainda do tempo de António Pimenta Machado, do tipo do Romeu, do Bessa, enfim, do Nuno Assis, havia de facto um lote de jogadores
com alguma, julgo que eram 7. Foi preciso, de facto, reformular, reconstruir todo o plantel, não é? E passei algumas noites no complexo da unidade, porque naquele tempo os meios tecnológicos não eram os que são hoje, e vinham as cassetes e tal, e era preciso estar uma noite inteira a ver jogadores e a voltar a ver. Mas rebentavam, mas lá conseguimos reconstruir, porque também é justo que se diga, a direção foi-me dito pelo Presidente, não podemos falhar, e por isso gastámos algum dinheiro, não é? Fomos buscar alguns jogadores ao Brasil, enfim, com algum estatuto, o caso do Alexandre, que veio do São Paulo, o caso do Luís Mário, enfim, e fomos buscar o Marco Ferreira, o LP de Silva, o César Peixoto, alguns jogadores aos clubes grandes para compor. E no conjunto, não é, conseguimos fazer de facto uma equipe competitiva e conseguir aquilo que era o objetivo, que era apurar para as competições internacionais. Professor, quando vai à final, aquela final com o Porto, ficou com uma mágoa muito forte? Não, mágoa nenhuma. A gente tem um discurso, temos um discurso à partida sempre... Tudo correu mal, não é? O que podia correr mal, correu mal. Não, temos um discurso à partida sempre ambicioso, por isso não íamos nunca dizer que vamos ao Jamor para perder por 2, ou para perder por 4, ou para perder por 6, não é? Agora, sabíamos que do outro lado estava uma equipa que tinha ganho o Campeonato Nacional. Portos dos últimos anos. Claro, ganhou o Campeonato Nacional, ganhou a Taça da Liga, ganhou a Liga Europa nesse ano. Para ganhar. E ganhou tudo. E agora apareceu o Vitória para ganhar também. Tinha uma equipe fantástica, não é? Era os Hulks e os Falcões e essa gente toda, não é? Enfim, uma loucura, não é? Esse chego. Mas o jogo foi um jogo muito particular. E vou-lhe contar aqui um episódio. Um dia qualquer, num dos cursos que somos obrigados a fazer, eu entrei na sala, no pequeno almoço, estava num hotel, e o João Alves estava sentado, com quem eu tinha trabalhado 10 ou 15 anos antes, e chamou: Machado, vem cá e tal. Então, João, então, senta aqui e tal. Quero dar os parabéns pela final de não sei o quê. Disse: João, então, espero por 3 ou 4 de diferença. Não, senhor, jogo fantástico. E foi. Foi na medida em que o Porto entrou, e nós, enfim, eu não vou agora estar aqui a nomear seja quem for, não é? Mas tivemos, de facto, elementos muito abaixo daquilo que era o seu rendimento, nomeadamente no aspecto defensivo e nas redes, não é? Contra direto. Foi uma coisa, enfim, impensável. Pode chegar a 3-2 e sofre 4-1. No intervalo estavam 5-1. Não. O Porto fez 1-0, nós fizemos 1-1. O Porto fez 2-1, nós fizemos 2-2. O Porto fez 3-2 e a gente falha o penalti para o 3-3 e o Porto faz o 4-2. E vamos para o intervalo sim. E por isso foi muito bonito lá chegar, não é? Foi menos bonito não termos ganho, até porque era um objetivo. O Vitória já tinha 4 ou 5 finais perdidas para trás e foi mais uma. Felizmente cá à frente veio a conseguir ganhar finalmente. Para quebrar, jogo à 6 ou à 7ª final. Ganharam. Não é a terceira foi de vez, é a 7ª foi de vez. Mas foi muito interessante. Eu já tinha lá estado no Jamor, muito atrás, também numa época muito atípica, em que o Vitória teve René Simões, Hugo, António Oliveira, e depois acabou com José Alberto Torres e Pina de Moraes, e tínhamos perdido também para o Porto, mas por 1-0. Um golo eu era diretor desportivo nessa época. Não é igual, professor? Não. Diretor desportivo e treinador não é a mesma coisa? Não, eu sei. Como é que se sente estar no banco? Mas uma estrutura é uma estrutura, e em desportos coletivos, toda a gente, desde os responsáveis pelos espaços verdes, ao motorista, aos homens, aos técnicos de equipamento, toda a gente é importante. Embora não haja a mesma visibilidade para toda a gente, há trabalho fundamental. O trabalho do técnico de equipamentos é fundamental. Vou contar um episódio. Eu estive na Grécia um ano, como sabe, no Aris de Salónica, e o clube estava também numa situação, tanto mais que faliu no final da temporada e foi remetido para os regionais, não é? Entrou em insolvência e tal. E o técnico da rouparia deixava que a gente treinasse ou não treinasse, consoante o estado de espírito, porque não lhe pagavam. E o homem dizia: não distribua a roupa. E vejam a importância que tem. E fechava a porta do gabinete dele, onde estava a mercadoria, não é? E não havia treino, ponto final. E por isso toda esta gente que não tem visibilidade tem um trabalho muitíssimo importante por trás. Muitíssimo importante. E por isso estas coisas acontecem pela convergência do trabalho de toda uma estrutura. Eu com esta história até me perdi relativamente à questão que me punha, não é? Estávamos a falar da importância do treinador numa final. Sim, e o diretor desportivo. Eu dizia-lhe: toda a gente contribui. Não contribui em partes iguais,
Ok, de acordo. Não tenho a mesma visibilidade, de acordo. De acordo. Mas, digo-lhe, é como um autocarro, não é? Pode ser o melhor motor, os melhores bancos, enfim, e se lhe tirar uma roda ele não anda. E por isso nas estruturas, quando falha um elemento que é fundamental, acaba por ficar manco e comprometer aquilo que pode ser o objetivo. Professor, vai depois ao Nacional da Madeira, onde faz, eu diria que um trajeto que se for à Madeira toda a gente lhe vai ser vénias, porque vai à Europa num clube com uma dimensão muito reduzida, com um presidente carismático. Conta-nos lá como é que foi essa vivência lá na Madeira. Olha, eu 3 vezes por ano vou à Madeira, não é? Na Páscoa, no Verão e no Natal. Já tenho marcado a viagem para agora. Já vai daqui a pouco. Por isso, já estou a responder a parte da sua questão. No plano desportivo, correu muito bem. Eu fiz 6 épocas completas e mais 2 meias. Nessas 6 fizemos 3 apuramentos para a Europa, por isso 50%, e 2 delas, das 3 que não ficámos, que não fomos à Europa, ficámos a um ponto de lá ir. Só houve uma classificação que foi menos boa, ficámos em 9º ou 10º, que não correu tão bem. De resto foi muito bom. Por isso no plano desportivo está respondido, não é? Para além disso, e também não é interessante aqui para o público-alvo, do ponto de vista comercial, conseguimos vender como nunca se tinha vendido naquele clube e julgo que ainda hoje nunca mais se vendeu ao mesmo nível. Por isso, quer ao nível do resultado desportivo, quer ao nível da promoção dos ativos, foi muito bom. No plano social, é ótimo, porque pronto, cada região tem a sua forma de estar, não é? Nós temos a nossa aqui, somos um pouquinho agrestes aqui na nossa zona, não é? Lá são mais suaves. As pessoas são mais... não são melhores nem são piores, são diferentes. Enfim, é uma forma mais adocicada de estar, não é? Tem a ver com o clima também, que é mais afável, é menos rude, enfim, é mais temperado, as pessoas saem mais, convivem mais, e por isso eu andei na rua. Tem mais paciência. Há muita rivalidade também, como sabem, o Marítimo é o grande clube da região, não é? O clube do povo, o Nacional é um clube mais, entre comas, mais elitista, não é? Mas mesmo as pessoas do Marítimo muitas vezes, você ganhou-me e tal, mas veja lá, na próxima não faça outra. A abordagem é muito diferente da abordagem que se faz aqui, não é? Mesmo aqui na cidade, muitas vezes, estando eu aí como treinador principal, que estive em 2 anos, não é? Depois voltou a Guimarães, não é? Voltei depois em 2010, já com o Emílio Macedo da Silva. Professor, o que é que ficou para trás? Ficou muita coisa para trás, sabe? Aliás, eu acho que acabo de alguma maneira, de forma precoce, o meu trajeto. Podia estar a trabalhar ainda. Não acabou ainda, a minha licença vai acabar em dezembro de 26. Julgo que não irei renovar-se até lá não trabalhar. Eu tive muitas oportunidades de trabalhar e tenho tido. Ainda na semana passada estive sentado com um presidente para trabalhar e disse-lhe que não. Mas tive muitos, e era daqui, era do Continental. E tive alguns outros destes anos, mas pronto, sobretudo segundas ligas. E muito fora. Deixa-me só encaixar aqui. A pior experiência foi a Arouca? Não, eu ia lhe contar, quer dizer, eu neste período, que estou parado há 3 anos, ou coisa que valha, tive muitos convites para a Coreia, para o Japão, para a Tunísia, para Marrocos, para a Arábia Saudita. Nesta fase tenho 69 anos, eu entendi, não vi crescer os filhos, tenho 4 netos, estou a ver crescer os netos. Muito bem. E por isso pus sempre como prioridade estar em casa. E por isso aparecesse algum projeto de trabalho que desportivamente fosse apelativo, que me permitisse vir dormir a casa. Ir a pé. Pronto. E por isso recusei uma série de convites até interessantes do ponto de vista financeiro, mas não vou agora para a Coreia nem para a Arábia Saudita. Enfim, tenho outros colegas que pensam de outra maneira. Eu que tenho basta e por isso não estou a ganhar dinheiro para outra encarnação, porque ela, do meu ponto de vista, não vai acontecer. Percebe? Relativamente àquilo que eu estava a dizer atrás, de ter acabado a carreira precocemente, eu saí do Nacional em julgo que janeiro de 18 ou 17, não sei, por aí. E
E logo no dia seguinte o presidente do Moreirense, Vítor Magalhães, ligou-me, porque já me tinha convidado nos anos anteriores, eu tive 4 anos da última vez, estive lá 7, mas da última vez fiz um percurso consecutivo de 4 anos. E fui ficando lá, e ele, pronto, tive sempre uma boa relação com ele, e de vez em quando por isto ou por aquilo conversávamos, e eu disse, não, presidente, eu fico aqui, eu vou continuar aqui, tá. Nesse ano que saí em janeiro, não é, saí a meio de uma época, ao fim desses 4 anos, o presidente ligou-me, ele estava a trabalhar, em dificuldade para se manter, e disse, desta vez não vai dizer que vai ficar aí, que já sei que não fica e tal, não, por isso, se as coisas... Eu disse, ok, presidente, vamos conversando, se as coisas correrem bem aí, até ao final da época, a gente volta a conversar e tal. Pronto. E eu ia parar até ao verão. Só que estava em Lisboa a colaborar num instituto, lá numa tese de formação de mestrado, e ligou-me o Carlos Pinho, do Arouca, presidente do Arouca. Estava lá em conflito com o Lito Vidigal e tal, que o Lito queria ir para Israel e acabou por ir. E disse ao professor e tal, e ele sempre quando eu ia lá jogar, era sempre muito simpático comigo e tal, assim assado, disse ao presidente, olha, estou em Lisboa, assim, então, só vou para cima terça-feira e tal, no sábado ele voltou-me a falar, então eu disse ao presidente, olha, veja lá, resolva lá com o Lito, veja lá se arranja um treinador e caso não arranje, a gente falará à frente. Pronto, é evidente que na terça-feira ligou-me e pediu-me para ir ter ali, ele tem o filho dele, que é quem está à frente do clube no fundo, tem ali uma casa ali, mesmo em frente ao Rio Douro, um apartamento. Fomos lá à noite conversar um pouco e deixámos as coisas alinhavadas. Eu ainda não tinha resolvido em definitivo com o Lito, deixámos as coisas alinhavadas e sexta-feira, julgo eu, sexta-feira, isto foi uma terça, na sexta seguinte ele ligou-me a dizer, olha, está resolvido e tal, se amanhã puder cá vir, a gente, eu no sábado meti-me no carro e fui a Arouca, não é? E estava a chegar a Arouca, ligou-me um empresário. Eu não tenho problema nenhum de dizer o nome, chama-se Nelson Almeida, é um empresário muito conhecido aqui da Zona Norte, e disse ao professor, olha, onde é que está e tal? Eu disse, olha, estou aqui assim, amanhã pode viajar comigo para Paris. E eu disse, Nelson, para Paris, então, o Luís Campos está à nossa espera. Eu tenho o Lille para si. Eu disse, Nelson, olha, isto assim. Estou aqui a chegar à Arouca. Ele disse, à volta, venha embora. Eu disse, Nelson, eu não tenho caráter para isso. O presidente assim, dei a minha palavra, estou aqui mesmo à porta da cidade. Penso nos seus filhos e tal, tenho aqui, não sei o quê. São 100.000 euros por mês. Até ao final da época eram €500 mil. Eu disse, Nelson, tenha paciência. E eu não vou. O Nelson até, ainda hoje, fala comigo, mas já não é a mesma coisa, né? Ficou cheio. E o Luís Campos nem o telefone me atende. Nós conversamos, não sei porque, liguei com ele e ele nem atendeu. E por isso deixei cair isso. Mas neste entretanto também, eu fui para o Arouca, estive lá 4 jogos, um mês. Pois é, que foi rápido. Jogámos em Braga, perdemos. Não, jogámos em Chaves, perdemos. Jogámos em Braga, perdemos. Recebemos o Porto, perdemos. Fomos ao Marítimo, perdemos. 3 equipes estavam a jogar para o apuramento europeu, mais o Futebol Clube Porto. E o presidente, ainda estávamos na Madeira, à porta do hotel, a fazer horas para o avião, disse, os seus adjuntos, não sei o quê, para aqui, para ali, o Carlos Pinho. Então, troca os adjuntos, que eu não gosto dos seus adjuntos. Não, presidente, não vai trocar os adjuntos, vai trocar a equipe técnica. Percebe? E não é isso e tal. Eu terça-feira, eu fiquei na Madeira ainda de domingo para terça. Eu terça-feira vou lá outra vez à casa do seu filho, a gente conversa. E lá cheguei lá, vim-me embora. E por isso deixei cair o Lille para ir para o Arouca. E entretanto, ligou-me um outro empresário, eu vou dizer o nome, que isto não tem... Chama-se Serpa Pinto. Tem um escritório ali na Avenida da Boa Vista, no Porto. Eu disse, professor, e tal, isto um mês à frente, ou coisa que vale, quero ir comigo a Londres. Eu disse, a Londres para quê, sério? E tal, tenho um clube para si. Pronto, na sexta-feira de manhã, às 6 da manhã, metemos no avião para Londres. Tentámos com o presidente, o clube chamava-se Etifak, chama-se. É um bom clube da Arábia Saudita, da Primeira Liga. E sentámos e tal, e eu tinha a tal conversa com o Vítor Magalhães, isto vai de janeiro para o verão. E tal, e os gajos ofereceram-me $800 mil. E eu, como tinha esse compromisso, também estiquei aquela corda até na mostra. Pronto. E acabei por deixar cair também a possibilidade de ir para a Arábia Saudita, para ir para Moreirense, para estar em Moreira até outubro ou novembro. Percebe? E por isso, é isto, são 2 más decisões minhas, trocar o Lille pelo Arouca e trocar o Moreirense pelo Etifak.
para depois levar com este tipo de resposta, quer de um, quer do outro presidente. O do Arouca não tem responsabilidade nenhuma, porque fui eu que decidi. O do Moreirense, enfim, magoou-me bastante aquilo que foi a abordagem que ele me fez e a forma como me tratou neste segundo período em que lá estive. Mas, enfim, são coisas que são do passado. Como diz o outro, não arrastes o que te pesa, porque te atrasa o passo, não é? Mas vale deixar ficar, o homem que seja feliz e o clube também. Junta-se tudo isto o quê? Eu como saí do Nacional em janeiro, o Nacional estava uma posição acima da linha d'água. Desciam 3, o Nacional estava logo à frente. Ok? E daí passei para o Arouca, como contei. Quando saí do Arouca, o Arouca tinha 27 pontos. Tinha 10 pontos sobre a linha d'água. Eu vim-me embora, fiz aquele. Foi um mês. Tive um mês no Arouca. Vim-me embora, o Arouca desceu de divisão. Os vossos correligionários da comunicação social, não é? Machado desceu 2 equipes na mesma época. Não é? E eu, pronto, depois do que aconteceu isto, mais esse discurso, mais aquilo que me magoou a saída de Moreirense, da maneira como, enfim, toda a relação que havia de um passado no clube, disse, acabou. Só se for, e pronto, o que surgiu aqui internamente foram de facto convites de clubes do Sul da segunda Liga, e para fora já mencionei, não quero ir, a não ser que fosse por uma coisa tipo Cristiano Ronaldo, não é? Em termos financeiros, coisa que nunca irá acontecer. E por isso deixei ficar assim e assim está. Se aparecer alguma coisa dentro destes parâmetros, porque não, poderei fazer, não é? Caso contrário, foi muito bonito, foram 42 anos, ou coisa que o valha de futebol, também já é o suficiente. Sem querer puxar a brasa à sua sardinha, sente que poderia ter importância no futebol atual, em qualquer posição e em qualquer clube? Penso, mas com a sua experiência, com os seus conhecimentos? Penso. Eu há bocado falei de alguém que me abordou na semana passada e que me entregava, digamos, enfim, seria o braço direito de uma administração de um clube, não é? Mas não era terreno. Era fundamentalmente estrutura, não é? Tem saudades do fato de treino, professor? Como diz? Tem saudades do fato de treino? Tenho. E do apito? Eu sempre fui um homem da bola, não é? Não fui um homem nunca de secretário, não é? E por isso disse que não. Se amanhã aparecer alguma coisa para o terreno, ok. Aliás, eu sou tão aberto como isso. Quando as pessoas do berço, o Marco Aurélio e o Júlio... Convidou, foi? Me convidaram de uma forma voluntariosa. Tive muito prazer em integrar aquele projeto temporariamente, não é? Dar algum contributo, deixei ficar lá a equipe técnica manteve, levei o José Augusto comigo, também o tal braço direito, e tentámos acrescentar alguma coisa. Infelizmente para o clube, aquilo coincidiu com o período da pandemia, não é? E as restrições a começar a aparecer, e os jogadores com muitas limitações e tal, e as coisas não foram pelo caminho que a gente gostaria que tivessem ido. Mas foi um prazer, por isso eu não tenho grandes problemas de ser ali, ou ser aqui, ou ser mais em baixo. Você sente que podia acrescentar alguma coisa à Vitória? É assim, já falámos um pouco em off, o futebol muda, não é? Como tudo muda na vida, não é? O tempo em que e as gerações sucedem-se, não é? O tempo do Mário Wilson, do Zé Maria Pedroto, do Fernando Caiado, do Manuel de Oliveira e de tantos outros. Depois do Vítor Oliveira, que é outro. Pronto, depois foram substituídos pelo Vítor Oliveira, pelo João Alves, pelo Jorge Jesus, pelo Neca, pelo, sei lá... Ferreira. Tantos eles, enfim, há bocado me cruzei com um técnico dessa altura, agora está-me a fugir o nome dele. Sempre Pacheco? Não. O Jaime também era, enfim, outra geração de treinadores, e agora há uma nova, não é? Há uma nova geração. E mesmo as ferramentas com que se trabalhava naquele tempo, todo o suporte que havia foi alterado profundamente, não é? Nem era possível pensar-se que as tecnologias, que não existiam sequer há 30, 40 anos, pudessem ter hoje um papel tão, não sei se é importante, mas em termos de volume está lá, não é? E por isso as coisas sucedem-se. Aquilo que eu acho do momento, não é? Aceitando essa alteração geracional, não é? Que é normalíssima, uma geração sucede uma seguinte,
Hoje temos esta, e estes serão substituídos por uma outra à frente, não é? Agora, o que eu vejo é que, de facto, o futebol hoje está fantástico. Está fantástico fundamentalmente naquilo que é a sua vertente financeira, não é? Nunca se geriu tanto dinheiro, nunca o futebol era suposto transformar-se numa área de negócio da forma como se transformou, não é? Hoje aquilo que rola em termos de montantes no futebol é uma coisa de uma dimensão impensável há 50 anos, não é? Ou há 30 até. É uma coisa... Por isso, desse ponto de vista, o futebol está fantástico. É evidente que essa transformação tem como a montante, não é? A introdução de capital externo naquilo que era o futebol associativo, não é? Hoje, como sabe, a maior parte dos clubes, e estou a falar numa dimensão planetária, não é? Não é só a nossa realidade, a nossa pequena realidade, mas a nossa pequena realidade também está assim, não é? Está assim, cada vez os clubes estão mais na mão do capital e menos na mão das suas massas associativas. E por isso, desse ponto de vista, essa transformação aconteceu e julgo que temos que aceitar. E, de facto, o futebol transformou-se numa área de negócio, como disse atrás, numa dimensão, enfim. Aquilo que é o produto, que é outra vertente, a vertente esportiva, com tanta ferramenta, com tanta condição de trabalho, com tanta ciência, com tanta tecnologia, com tanta coisa que veio acrescentar aquilo que é o produto, que é o jogo a que a gente assiste, no fundo, jogo que não cresceu nada, antes pelo contrário. Não dá para o futebol, do meu ponto de vista, a não ser em alguns momentos em que o jogo entra naquilo que chamamos de caos, em que se perde essa super organização. Jogo partido, como se dizer. Exatamente, em linguagem popular está um tédio, não é? A gente vai assistindo aos jogos, não é? E assistir a um jogo, eu disse há um bocado em off, assistir a um jogo de futebol hoje ou assistir a um jogo de handball é algo muito parecido, não é? Está com uma equipa, a outra defende, com um bloco baixo, linhas juntas, os jogadores não têm por onde penetrar, circulam em 8, quando levam uma pressãozinha jogam para trás, nomeadamente com o seu guarda-redes. Nunca o guarda-redes teve tanta ação. Julgo que hoje os guarda-redes têm mais ação na construção do que tem na defesa do Portanto, agora não é se defende bem, joga bem com os pés. Muito bem, evoluiu, fantástico. Aqueles erros que aconteceram no princípio, quando a lei impediu que o guarda-redes agarrasse a bola com a mão, se viu muitos guarda-redes a fazer, enfim, a não acertar na bola. Então, hoje não, hoje o guarda-redes é um líbero, não é? É um jogador que joga por trás dos centrais e que distribui muito bem, uns melhores que outros, mas de uma maneira geral trabalham muito também ao nível do treino para que isso aconteça, isso não aconteceu por acaso, mas foi uma transformação que se deu. Agora, o jogo, de facto, como disse atrás, a palavra que eu encontro de uma forma mais, vale o amor clubístico, o entusiasmo, a paixão e tal, da massa. É mais bonito fora das quatro linhas que lá dentro. Dentro como produto, como espetáculo desportivo, está muito pobre. As outras modalidades evoluíram muito e eu julgo que o futebol hoje precisava de uma alteração na regra, introduzir, como sempre foi introduzido. Por exemplo, eu falei agora o tempo em que se atrasava a bola ao guarda-redes, o central atrasava ao guarda-redes, o guarda-redes dava para o central, que ameaçava sair a jogar e tornava a dar para o guarda-redes, que tornava a agarrar e matava ali. A brincar. Acabaram com isso, claro. Não é? Era preciso mais alterações. Alguma coisa que alterasse. Eu às vezes digo, enfim, de uma forma um pouco atrevida, se eu mandasse, proibia os atrasos para dentro da área de grande penalidade. Não entrava mais. Não entrava mais. O que obrigava, quando houvesse pressão, não é? Em vez de jogarem para o guarda-redes, tinham que jogar para a frente. Claro. Tinham que jogar para a frente. E se calhar o jogo ia ficar um bocado mais transtornado em termos da tal, enfim, da fase cerebral a que hoje se assiste, não é? O tabuleiro do xadrez, pega a peça. Em que a posse da bola é, digamos, a prioridade. Nem que seja para jogar para a nossa baliza. O importante é ter a bola. Nem que seja para jogar em direção à nossa baliza. O risco desapareceu. E é por isso que alguns jogadores que aparecem, como o Francisco Conceição, por exemplo, que não é nenhum portento, ou o miúdo do Sporting também, o Kenda, não é? Sim, o Kenda. Por exemplo, o Mora do Porto, por exemplo. Esse tipo de jogador. O Mora não tem lugar. Não tem lugar no Porto. Mas são jogadores diferenciados. Porque são jogadores que, em vez de, quando em confronto com o adversário, em vez de jogarem para trás, assumem e vão para cima.
Podemos perder. Hoje os jogadores hoje, de uma maneira geral, não é? São jogadores de passe e recepção. E a esse nível estão muito bem. É tec, 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 tec. Só que não o fazem em direção ao objetivo. Este jogador, o jogador de drible, o jogador de ruptura, o jogador de desequilíbrio, é uma raridade. E a maior parte dos técnicos, julgo eu, também não tem muito interesse neles, porque destroem muito a estrutura que está pré-planeada, não é? Porque perdem uma, perdem duas, perdem três. Às tantas resolvem o jogo, não é? Mas não interessa na estrutura, porque de alguma maneira rompem, digamos, com a filosofia instalada, não é? Ó, professor, estamos no fim da nossa entrevista. Muito bem. Mas há uma coisa que eu lhe quero perguntar também. Tantos anos de futebol, tantos jogadores passaram por si, diga-me meia dúzia deles que foram realmente daqueles que o encantaram. Olha, é assim, eu neste plano, e respondo sempre da mesma maneira, acho que já tivemos uma conversa em que ele disse isso. Eu é sempre dois patamares. Aqueles que eu vi crescer e com aqueles que me acompanhavam na altura, contribuí para esse crescimento, e esses, independentemente do seu rendimento e do seu trajeto, enfim, desportivo, da sua carreira profissional, há sempre um carinho especial. E quando falo desses, falo do Alex, falo do Flávio, do Ricardo Fernandes, do Armando Silva, do Evangelista, enfim, de uma série de tantos. Desses vimaranenses. Pronto. E depois há outro patamar, que é o patamar da qualidade por absoluto, não é? Eu tive a possibilidade de trabalhar com muita gente de qualidade, não é? Felizmente, não é? Claro. Não estive nos três grandes, mas estive em muitos clubes. E destaco sempre uma referência. Sempre. Houve muitos, muito interessantes, não é? Mas há sempre um que para mim é diferente, e felizmente ele aos 40 anos, julgo, ainda aí está bem perto de nós, até reside aqui em Guimarães, eu sei que se calhar temporariamente, que se chama Nené, joga no Avestado, não é? Que é de facto um profissional de grande qualidade, em termos de rendimento, fantástico. Hoje já não é o que era, por força da idade, mas ainda lá está aos 40 anos, e fazia acompanhar essa qualidade técnica de uma postura como pessoa e como profissional diferenciada. E por isso, quando eu tenho que destacar um jogador, fora daquele lote dos tais com quem trabalhei desde miúdos, destaco sempre o Nené. O Nené, de facto, era de facto um jogador. Eu não tenho mais tempo. O tempo chega. Mas não chega ainda. Tantas coisas ficaram ainda por contar. A sua história é tão longa e tão rica, mas há tempo ainda para agradecer. A gente cá estará ainda, se calhar, para outras conversas no futuro. O que é importante é que vocês sejam cá também, e que o vosso projeto também possa ter longo caminho e um caminho de sucesso. Muito obrigado pelo convite uma vez mais. Obrigado. Foi uma Conversas com História, na Inquieta, com o patrocínio da Mustang, a sua pizzaria e restaurante em Fermentões Guimarães.